Boa tarde a todos, paz e sabedoria. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje vamos falar um pouco do espírita dentro da sociedade. Qual é a função social do espírita? Para falarmos isso, precisamos antes entender um pouquinho da sociedade econômica, política, que expressa na realidade a nossa condição humana. Vejam, quando as organizações internacionais falam em efeito da fome, quando fala em países ricos ajudarem os pobres, quando fala em saúde global, isto faz parte do desenvolvimento da sociedade humana, do espírito humano. E um objetivo da globalização, isso falado por um dos idealizadores da globalização, lá atrás, quando começaram a falar de economia globalizada. Era exatamente proporcionar ao trabalhador menos horas de trabalho, com um salário digno, em que ele pudesse ter uma vida familiar e social em melhores condições. Isso não aconteceu ainda, mas reflete bem o quanto o espírito humano vai amadurecendo ao longo do tempo. Vocês podem pensar assim, mas a globalização faz com que o pobre fique mais pobre, com que a fome se espalhe de forma mais rápida. Isso significa que o poder está nas mãos de pessoas que não têm sensibilidade espiritual, são dominadas, governadas pelos sentimentos da posse, do egoísmo e, de uma certa forma, de rancor contra o bem-estar da coletividade. Mas, na realidade, meus irmãos, à medida que as leis criminais, as leis da família, as leis do trabalho vão se ajustando a coisas que não imaginávamos há alguns anos atrás. Elas estão expressando o crescimento espiritual da humanidade. E isso é um trabalho lento, vagarosíssimo, para muito tempo. Então vejam, não é sem razão que precisamos ter no vínculo religioso a base para nos tornarmos cidadãos tolerantes, lembrar-nos dos amai-vos uns aos outros, termos indulgência, não expormos as fraquezas de ninguém, porque aí, então, estaremos dando demonstração daquilo que Jesus disse. Não faça ao outro o que você não quer que te façam. Agora, e o espírita? Há uma grande dificuldade de se entender qual é o papel do espírita nesse concerto de vida. Primeiro, ser espírita não é sair
carregando uma bandeira, se dizendo bonzinho. Ser espírita não é ficar a todo instante dizendo quais são para os outros, querendo que os outros aceitem e entendam os valores do espiritismo. Não. Isso é ser um falador que, na realidade, muitas vezes, não pratica, não vive aquilo que está falando. Ele vive tentando se melhorar, mas ele não é aquilo que ele fala, porque, não se esqueçam, cada um traz em si um espírito necessitado de evolução. Então não podemos ter a pretensão de que só porque este, aquele ou aquele outro aceita bem as ideias, os ensinamentos do espiritismo, que ele se torna uma pessoa melhor. Ele se torna uma pessoa em vias de se tornar uma pessoa melhor. Bem, então como fazer? Qual é o papel social do espírita? É simples. Não se envolver em maledicências. Não participar de conversas absurdas. Começar praticando, num esforço extremo, a tirar de si os palavrões, mudar o seu vocabulário, ser tolerante, não querer que o outro se dê mal, não querer que o outro sofra, lembrar sempre que existe a face material da caridade. E lembrando de Jesus, olha, o que uma mão fizer, a outra não precisa saber. Esse é o papel do espírita. O espírita não entra na ebulição dos pensamentos políticos, dos pensamentos criminais, dos pensamentos morais ou imorais. Ele tem consciência de tudo isso. Sabe exatamente tudo o que se relaciona a essas coisas. Mas ele não se utiliza disso para expor ninguém. Na realidade, meus irmãos, nos tornarmos espíritas e demonstrarmos que somos espíritas é exatamente não apontarmos o dedo na cara de ninguém. É sabermos que somos necessitados de paz interior e de não termos o direito de cobrar que o outro tenha a paz que ainda não conquistamos. Somos, sim, um grupo de espíritos reencarnados que forma uma onda mental, eu chamaria aqui de egrégora mental. Quem conhece bem o significado de egrégora pode se surpreender. Mas eu estou falando de uma emanação mental que tranquiliza, que acomoda as pessoas. Um bom exemplo disso é quando alguém nos diz: eu gostei muito de conversar com você. Eu estava agitado, me tranquilizei. Esse é o papel social do espírita. Sejamos, meus irmãos, bastante conscienciosos. Não vamos exigir as transformações dos outros. Nos preocupemos conosco mesmos. Não guardemos rancor, porque o rancor é uma das expressões da intolerância, do sentimento vingativo, o que nos faz distantes, absolutamente distantes, do caminho da conquista da paz.
Queridos irmãos, queridas irmãs, serenidade a todos. Que as luzes de Jesus vivam todos os instantes em vossos sentimentos, vossos corações, vossas almas. Até uma próxima vez.